Aleluia, graças a Deus. Vamos iniciar nosso estudo bíblico, dar prosseguimento. Estamos vendo Filipenses e até que enfim entramos no capítulo 3, né? Deu trabalho para entrar no capítulo 3, ficamos bastante tempo no capítulo 2, que é muito rico, mas esse capítulo 3 também, ele mostra muitas coisas importantes e da mesma forma preciosas, né? Então, estamos vendo essa carta de Paulo. Paulo era uma pessoa muito autêntica, genuína para Deus. E Paulo, ele não estava preocupado com o que as pessoas poderiam falar dele. Eu vejo que se Paulo estivesse vivendo nos dias atuais, ele ia ser taxado como fundamentalista, radical, né? E a gente vai ver que pelo capítulo 3 de Filipenses, Paulo, as coisas espirituais, na revelação que ele recebeu de Deus, ele não abria mão de nada. E ele era genuíno mesmo pela palavra de Deus. Isso também nos incentiva a ser da mesma forma. Então, aqui no capítulo 3, Paulo começa falando assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então ele não se incomodava, para ele não era incômodo nenhum escrever as mesmas coisas, repetir algumas coisas, e também ele falava que isso era segurança para eles. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem que ser ruminada, repetida, para que a gente consiga assimilar tudo aquilo que Deus está querendo. Então, nós precisamos que essa palavra realmente, precisamos que essa palavra, ela penetre em nós. Precisamos que essa palavra seja constituída em nós. Nós precisamos entender a palavra e que ela faça parte do nosso viver. E ele fala que alegrai-vos no Senhor. Na verdade, a alegria é um do fruto do Espírito, né? Que nós vemos lá em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Então, alegrai-vos no Senhor. Essa era a palavra de Paulo para eles. E o versículo 2, ele começa a fazer uma advertência. Essa advertência diz respeito a todo o capítulo 3, naquele assunto que ele vai introduzir agora no capítulo 3. E ele fala: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então aqui nós temos 3 itens, né? Cuidado, né? Ele quer dizer, tomem cuidado com os cães. Não está falando de cachorro, não, animal. Está falando de homens, né? Homens. Esses cães aqui são homens maus obreiros. E fala da falsa circuncisão. Fique de olho, né? No sentido de ver, né? Fique de olho, fique atento contra essas pessoas. Na verdade, cães são imundos. O cão era um animal imundo. Então, sempre quando se refere a cães, diz respeito a ser imundo. Esses obreiros, eles eram malignos. E aqui ele fala também da falsa circuncisão. E aqui tem algo interessante, porque a palavra traduzida por falsa circuncisão, aqui a palavra grega é katatome. Até coloquei aí no bate-papo, escrevi no bate-papo essas 2 palavras, quem quiser depois olhar aí, né, no aplicativo. Então, katatome quer dizer o quê? Mutilação, que é um termo depreciativo, né, utilizado para designar a circuncisão praticada pelos judaizantes, que eram aqueles judeus que se converteram a Cristo, mas queriam ainda praticar as coisas da lei, principalmente a circuncisão e guardar a lei de Moisés. Então, Paulo, aqui, ele não usa a palavra circuncisão. A palavra circuncisão, a palavra grega para circuncisão é peritome. Mas aqui ele fala, acautelai-vos, né, tomem cuidado com a falsa circuncisão, quer dizer, com a mutilação. Então, o que ele estava querendo dizer aqui? No contexto, que ele estava combatendo os judaizantes que queriam que os gentios que se converteram a Cristo praticassem a circuncisão. Então, Paulo começa a fazer aqui uma defesa do evangelho
e da pessoa de Jesus Cristo, que é a realidade de todas as coisas, todos os tipos e figuras do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Então, quando ele fala que cuidado com os que querem impor-lhes a mutilação, ele está querendo dizer que isso daí hoje já não tem valor espiritual nenhum. Que praticar a circuncisão para alguém que já creu em Cristo, isso não tem valor espiritual nenhum. Isso é uma mutilação, é algo inútil para eles. E Paulo trata de uma forma bastante dura a esse respeito, né? E quando nós estudamos, né, nós temos que ver a origem, qual foi a origem, o que significa, qual o significado da circuncisão. Então muitas pessoas pensam, embora a circuncisão seja um item da lei, a lei introduziu a circuncisão para o povo de Israel, mas a circuncisão, na verdade, não foi introduzida na lei, foi introduzida por Deus em Gênesis, na experiência de Abraão. Então tem coisas que vieram antes da lei, mas a lei incorporou, como sacrifício, por exemplo. O sacrifício é feito desde o Éden. Noé sacrificava, Abraão sacrificava, Isaac sacrificava, Jacó sacrificava. Mas quando veio a lei, lá, Deus colocou o sacrifício como expiação do pecado e tudo mais. Mas não foi criado pela lei, na verdade, foi criado por Deus. E o que quer dizer a circuncisão? Então, se nós formos lá para Gênesis 16, quando nós estudamos Gênesis, nós vimos isso. Estudamos Gênesis, vimos que quando Deus prometeu um filho para Abraão, e passou o tempo, e esse filho não vinha, Abraão, Sara deu uma ideia para Abraão, tenho aqui a minha serva Agar, eu sou estéril, Deus prometeu um filho, mas eu sou estéril, então você poderia se deitar com ela e Deus vai te dar um filho, e esse filho vai ser como se fosse meu. Abraão falou, puxa, gostei dessa ideia, eu acho que é uma boa ideia, vamos fazer isso, e fizeram. E aí, já em Gênesis 16, 15, fala, Agar deu à luz a um filho, Abraão, e Abraão, a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Isso é o versículo Gênesis 16, 15. No versículo 16 de Gênesis, que é o último versículo do capítulo 16, fala, Abraão era de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então ele tinha 86 anos. Então, Abraão, por um lado, ficou feliz quando o filho nasceu, deu o nome de Ismael, né? Era o filho prometido de Deus. Né? Por outro lado, depois que esse filho nasceu, ele perdeu a presença de Deus. E experimentou o silêncio de Deus. Isso foi terrível. E a perda da presença de Deus. E por 13 anos, Deus não falou mais com ele, não apareceu para ele. No versículo seguinte, que é o Gênesis 17, 1, fala assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, ele tinha 86 quando nasceu Ismael. Quando ele atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor, voltou à presença de Deus. E lhe disse, a primeira coisa que Deus disse para ele, tudo isso diz respeito ao ato que ele tinha praticado. Então, ele achava que estava tudo bem e Deus veio falar que não. Então Deus chegou para ele e se apresentou assim, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, eu posso tudo, nada é impossível para mim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Ele tinha perdido a presença do Senhor. 13 anos. Anda na minha presença e ser perfeito. E aí Deus continua a conversa e promete um filho para ele, não aquele ali que Abraão tinha produzido com a sua carne. Mas Deus promete um filho de Sara. Se era quase impossível 13 anos atrás, e agora? Sara já tinha 90 anos. Deus falou, você vai ter um filho daqui a 1 ano, e esse filho vai ser de Sara, e o nome dele vai ser Isaque. E aí, logo na sequência, eu não tenho tempo para isso, mas você pode ler o capítulo 17 de Gênesis, então Deus fala, agora você vai cortar a sua carne, instituiu a circuncisão. Todo homem deveria ser circuncidado. Quer dizer o quê? Anda na minha presença e ser perfeito. Não use a sua carne, você usou a sua carne para gerar Ismael, do seu jeito, o seu modo de ser, a sua inteligência, o seu jeitinho. Não faça isso, anda na minha presença
e ser perfeito. Confia em mim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então foi isso que Deus fez, aparecendo para Abraão. E ali foi instituída a circuncisão. O que quer dizer a circuncisão? Circuncisão quer dizer, corte a sua carne. Não ande na carne, mas ande na presença de Deus. E a partir daí eles começaram a fazer isso. Era uma marca do povo de Israel. Isso é que era distinguir o povo de Deus no Antigo Testamento dos gentios, daquelas pessoas que não tinham Deus. Era a circuncisão. Por isso eles valorizavam tanto a circuncisão. Só que a realidade da circuncisão foi se perdendo com o tempo. Com o tempo, eles já não tinham mais uma distinção espiritual. Isso foi se perdendo. E aqui, Paulo fala, no capítulo 3 de Filipenses, né? Versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. E aqui ele usa o termo circuncisão, peritome, que é a palavra grega. A outra é mutilação. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, o que a gente vê, irmãos? Hoje existe uma realidade de ser um circunciso. No Antigo Testamento era uma honra ser um circunciso. Lembra quando Davi foi lutar com Golias? Golias começou a falar mal, praguejar ali contra Deus, contra o exército de Israel. Falou, quem é esse incircunciso filisteu que está se atrevendo a falar contra o Deus de Israel? Quer dizer, para o judeu ser um circunciso era estar do lado de Deus. Hoje nós somos a verdadeira circuncisão. Mas como que eu sou circunciso e como você é um circunciso? Nós, Paulo fala aqui, nós que adoramos a Deus no Espírito. Hoje a questão toda é viver no Espírito, estar em Cristo, estar voltado ao Senhor. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo. Nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Toda vez que nós confiamos na nossa carne, toda vez que nós valorizamos algo que não vem de Cristo, nós estamos deixando de lado essa circuncisão. Então nós temos que ter a realidade da circuncisão, que é viver no Espírito e também não confiar na sua carne. Então isso é um ensinamento aqui do capítulo 3 que nós precisamos penetrar. Por quê? Porque nós temos uma tendência muito forte de confiar na nossa carne. Não se iluda, não se engane. Nós temos uma forte inclinação para isso, confiar na própria carne. Mas Paulo fala aqui. Então, Paulo sempre insistiu em mostrar isso às igrejas, o que é a verdadeira circuncisão. Nós vemos isso em vários textos de Paulo. Toda a igreja, aos romanos, aos colossenses, aos gálatas, Paulo sempre enfatizou isso aí, porque isso é algo importante para eles e para nós também. Então veja, Romanos 2, 28 e 29. Eu não vou me aprofundar, mas eu quero ler alguns versículos só. Romanos 2, 28 e 29, ele fala assim, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Então veja, nós somos os verdadeiros judeus hoje. Nós, né? E a verdadeira circuncisão, que não é do coração, mas é do espírito. Nós que temos Cristo, nós temos a verdadeira circuncisão. Agora Colossenses 2, de 10 a 12. Colossenses 2, de 10 a 12, Paulo fala assim. Mais um aspecto, ó. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados. Então nós fomos circuncidados em Cristo. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé,
Então nós fomos unidos com ele na morte pelo batismo, Paulo fala isso em Romanos, e também com ele fomos ressuscitados. Então, unidos na morte pelo batismo, se com ele morremos, com ele também ressuscitamos no batismo. Aí o que ele fala? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a nossa circuncisão está ali. Quando nós nos unimos a Cristo, nós nos unimos a Cristo para que a carne seja despojada, para que nós não andemos mais na carne, mas andemos no Espírito. Então, ali nós fomos circuncidados, de fato, em Cristo. Outro texto, Gálatas 6, de 12 a 15. Outro aspecto, Gálatas 6, de 12 a 15. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, a cruz, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, quando nós fomos crucificados com Cristo, no dia que nós cremos, ali nós fomos circuncidados, né? Porque nós morremos para o mundo, e o mundo para mim, como Paulo fala. Então, quando nós temos a realidade disso, nós estamos praticando a realidade espiritual da circuncisão. E Gálatas, para finalizar, Gálatas 5, de 2 a 6, diz assim: Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, olha como que é isso, irmãos. Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, você quer partir para a circuncisão e guardar a lei? Então você tem que guardar a lei. Não dá para caminhar com Cristo e com a lei ao mesmo tempo. Não dá. É o que Paulo está falando aqui. De Cristo vos desligastes. Olha só. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Caiu da graça. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. Então, Paulo está deixando claro aqui. Nós já morremos com Cristo, já nos unimos a Cristo, já ressuscitamos com Cristo, o mundo já morreu para nós e nós para o mundo. Então agora, não queira voltar para a lei, porque senão você vai ter que viver pela lei, mas a lei não justifica ninguém. Se você ler o contexto aqui de Gálatas, você vai ver que nenhum homem é justificado pela lei, Paulo fala ali. Né? Então o que ele está falando aqui, neste último texto, principalmente de Gálatas? Conforme nós estamos vendo também aqui em Filipenses, capítulo 3, Paulo está expondo claramente que não dá para levar as duas coisas ao mesmo tempo. Cristo mais o cumprimento da lei. Então, ele tinha uma forte resistência naquela época. Porque onde ele levantava uma igreja, onde a igreja era levantada, as pessoas iam lá, os cristãos, os crentes judaizantes, principalmente os de Jerusalém, iam lá nas igrejas querendo falar para os irmãos: não, vocês, tudo bem, vocês receberam a Cristo, mas vocês precisam guardar a lei também, circuncidar. Eles eram gentios, não é? Essas igrejas gentias. E isso causava um grande problema para Paulo, porque Paulo tinha o evangelho puro, o evangelho completo, onde Cristo é suficiente para tudo. E ele não admitia isso de forma alguma. Irmãos, nós não podemos admitir nada fora de Cristo. Nós devemos ser como Paulo, integrais, e não admitir nada que está fora de Cristo. Aqui, como ele também batia forte nessa tecla aqui, nas cartas, orientando as igrejas a respeito desse assunto. Então, aqui fica claro na sequência
né? O que Paulo estava querendo dizer aqui também, ele explica mais. Então, no versículo 3, ele fala, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele dá um testemunho dele, pessoal. Fala, se alguém pode confiar, eu ainda mais. Por quê? Ó, eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, naquele ambiente da lei, naquele ambiente judaico, naquele ambiente onde eles estavam de Israel, certo? Paulo está falando aos filipenses, que é longe de Israel, é uma igreja gentia. Mas ele está falando, olha, eu tinha essas qualificações, né? E aqui quando fala não confiar na carne, aqui não está se referindo, geralmente a Bíblia quando fala carne, a carne é pecaminosa, mas esse confiar na carne não é o lado negativo, mas ele está falando de um lado bom, é o lado bom da alma, são as qualificações pessoais, valor humano herdado ou adquirido, né? Confiar em si, confiar na carne, aqui que ele quer dizer confiar em si, pelas suas qualidades, pelas suas qualificações. Então, Paulo era uma pessoa que tinha, vamos dizer assim, ele tinha pedigree, né? Ele não era qualquer um. Aqui ele fala, circuncidado ao 8º dia, quer dizer, ele era um judeu genuíno, que era a prática deles, não era um judeu prosélito. O que era um judeu prosélito? Aquele pessoal que era de outra nação, não era um judeu, mas ele se aderia à nação judaica, aderia ao judaísmo. Então, ele era circuncidado e fazia parte, começava a praticar a lei. Naquela época tinha muitos assim, mas Paulo não, ele era judeu genuíno, circuncidado ao 8º dia, que ele fala aqui. Ele fala aqui, da tribo, da linhagem de Israel, ele era um israelita. E da linhagem, da tribo de Benjamim. Benjamim é uma das principais tribos ali, onde tinha Jerusalém e tudo mais. Hebreu de hebreus, quando ele fala hebreu de hebreus, quer dizer, ele era filho, né? Ele era um hebreu, filho de pais hebreus. Então, o pai e a mãe eram hebreus, então ele era genuíno, não tinha mistura de raça ali, é hebreu de hebreus. Ele fala, quanto à lei, fariseu. Não só ele era um hebreu, mas ele seguia a lei, e era da seita dos fariseus, que era a mais rígida das seitas ali. Em outros textos, você vê que não só ele era um fariseu, mas ele foi criado, ele foi orientado, ele tinha como mentor Gamaliel, que era um dos principais fariseus, um cara muito influente na época, que instruiu Paulo. Ele estava nessa escola aí de Gamaliel, e foi instruído por Gamaliel. Então ele era top naquilo que ele fazia ali, na religião judaica e tudo mais, né? Então ele fala assim, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele amava tanto aquilo lá que quando surgiu a igreja, quando surgiu Jesus, ele não teve conhecimento pessoal com Jesus, mas depois que Jesus ressuscitou, ele começou a surgir, levantar as igrejas ali em Jerusalém, e foi se espalhando. Ele começou a perseguir a igreja, porque ele achava um absurdo alguém falar que existe que Jesus é Deus, por exemplo. Isso era inadmissível para ele. Ele começou a perseguir a igreja. Agora ele fala assim, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E aqui, era dentro daquela visão que ele tinha, ele está falando. Não que ele crê nisso, porque em outros textos, se você pegar Romanos capítulo 7, por exemplo, Paulo fala, olha, aí depois que ele conheceu a Cristo, que ele viu que aquilo ali, ele achava que ele estava com a bola toda. Ele achava que era irrepreensível. E esse ser irrepreensível, aqui, é a coisa aparente. Porque aparentemente um religioso, ele pode se considerar irrepreensível dentro daquilo que se vê. Mas quando ele conheceu a Jesus, ele começou a ver que Jesus é Deus,
e conhece os pensamentos dele. Ele começou a se conhecer. Na verdade, quando nós nos aproximamos de Cristo, a luz de Cristo nos ilumina, e aí nós enxergamos realmente quem nós somos. Foi o que aconteceu com Paulo. E quando ele encontrou Jesus, ele viu quem ele era. Ele falou, meu Deus, estou perdido. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse faço, eu sou miserável homem que sou. Então, esse mesmo que falou isso em Romanos 7 é o que fala aqui, segundo a lei é irrepreensível. Mas dentro daquilo que ele estava vivendo, ele explica na sequência disso daí também. Então, Paulo era uma pessoa cheia de qualidades, era uma pessoa extremamente culta. Paulo entendia da língua grega, ele falava grego, ele falava o hebraico fluentemente. Então, onde ele ia, ele conhecia a cultura. Se você lê Atos dos Apóstolos, várias vezes ele cita os filósofos gregos, estoicos, epicureus, os helenistas, ele cita até alguns dos pensamentos deles ali. Então, Paulo era uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, mas não só humanamente, mas na questão religiosa também. Então, ele fala, se alguém pensa que pode se gloriar, eu ainda mais. E aí ele dá as suas qualificações. Quando nós vemos, por exemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 14, fala, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Então, as pessoas que eram da idade dele, ele sobressaía sobre essas pessoas. Então, e sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, Paulo era uma pessoa capaz. Lá em Atos 22, quando ele está fazendo uma defesa dele mesmo ali, quando ele estava sendo julgado, ele fala assim, 22, 1 a 3, irmãos e pais. E ali ele já estava falando entre os judeus, para judeus. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Então, no meio dos judeus, ele começou a falar em língua hebraica. E começou a falar quem ele era. Eu sou como vocês, eu sou do meio de vocês, né? E continuou, eu sou um judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei e de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, ele era uma pessoa extremamente capaz. E ele sempre falava disso, mostrando o que ele era, para evidenciar que ele tinha deixado isso tudo quando ele encontrou Cristo e quando ele viu Cristo. Nesse texto de Atos 22 ele fala isso também. Eu não tenho tempo para isso, mas ele não falava isso para se gabar. Ele falava isso para mostrar que ele encontrou coisa melhor, que ele encontrou algo melhor e ele abandonou tudo isso daí. E ele era uma pessoa, ele era um verdadeiro judeu, no sangue, no idioma, na cultura, no estilo de vida e na religião. Então, por isso que ele fala, se alguém pensa que pode se gloriar na carne, é muito mais. Então, perante as exigências da religião judaica, ele era irrepreensível. Mas diante de Cristo, do Espírito de Cristo que ele recebeu, ele se reconheceu um pecador. Sabe, quando a pessoa é cheia de qualidade, ele não se reconhece pecador. Isso é um grande problema hoje da humanidade, é isso. Ele começa a se comparar com os tranqueiras e se acha bom. Tem um monte de gente pior que mim, tem um monte de gente ladrão, corrupto, assassino, vagabundo. Eu não. Então, quando a pessoa se acha, ela não precisa de Cristo. Porque ela tem justiça própria, é o que Paulo está falando aqui. Então, ele se achava. Só que a justiça dele não era a justiça de Deus, não era a justiça de Cristo, era a justiça própria. Por quê? Porque eu sou assim, eu faço isso, eu faço aquilo. E isso é um grande perigo que nós corremos como cristãos. Porque é um princípio aqui. Você pode falar, eu não tenho nada a ver com circuncisão, eu não tenho nada a ver com judaísmo, mas existe um princípio aqui. O princípio aqui é não ter justiça própria. Não querer achar que você é alguma coisa porque você estudou, que é o caso dele, era culto, possui alguma coisa, e isso te diferencia de outros. Esse é o problema.
Nós somos todos iguais, nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, carecemos de graça. Precisamos nos achegar a Cristo diariamente. Precisamos nos achegar diariamente junto ao trono da graça para encontrar misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. E quando nós estamos nos achando, nós não nos achegamos a Cristo, porque a justiça própria substitui a justiça de Cristo. As duas não caminham juntos. Não dá para caminhar junto, é o que Paulo está falando aqui. Você quer voltar para a lei, da graça vos descaístes. De Cristo vos desligastes. Você desliga de Cristo. Ou seja, vive em si mesmo, vive a vida da alma, não vive no Espírito. Mas quando nós nos voltamos a Cristo, estamos vivendo no Espírito. Aí nós deixamos de lado a justiça própria e aquilo que nós achamos que pode substituir Cristo. E essas coisas têm a finalidade de substituir Cristo. Justiça própria substitui Cristo. Eu até escrevi um livro, né? Jesus veio também para os bons, mostrando justamente isso. Às vezes a pessoa lê o título e acha que eu estou contrariando aquilo que Jesus falou, né? Que eu vim para os pecadores, para os doentes. Não. Jesus veio também para os bons, mostra que mesmo o cara se achando bom, ele é pecador, ele é doente também, precisa de Cristo. Então é para derrubar a justiça própria do homem. Que hoje todo mundo, muita gente se apoiando na justiça própria, que é o que Paulo fala aqui. Não confiando na carne. Não confiar na carne. Muitas vezes nós confiamos na carne. Eu, você, nós confiamos na carne muitas vezes. Precisamos abrir o olho, né? Sempre confiar no Senhor, né? Sempre confiar no Senhor. Então Paulo, ele viu isso. Romanos 3:20, ele fala: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei, ela serve para mostrar o seguinte para mim: você é um pecador. Só isso. E aí quando eu percebo que sou um pecador, eu corro para Cristo. Para isso que serve a lei. Então a lei não justifica ninguém. Romanos 1:17 ele fala: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça de Deus é Jesus Cristo. Conforme eu já falei, em Romanos 7, Paulo reconheceu isso plenamente na vida dele. Então, o que nós podemos ver? Nós somos melhores do que Paulo? Nós temos mais qualificações que Paulo? Não. Então, não podemos nos basear em justiça própria, não podemos confiar na carne, nós precisamos confiar em Cristo. Jesus, certa vez, falou para os fariseus assim, isso está em Romanos, aliás, em João, capítulo 5, versículo 39, falou assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então os fariseus, eles examinavam a Escritura. Eu vou encontrar a vida eterna aqui. Deus está aqui. Aí Jesus falou assim: são elas, essas Escrituras, você examina, que testificam de mim. Porque elas estão falando, um dia virá o Messias, o Salvador. São elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês não querem vir a mim para ter vida. Embora as Escrituras que vocês examinam, elas testificam de mim. Agora, para nós é pior ainda. Porque ainda eles tinham um véu sobre eles ali. Não tinham... Hoje nós já recebemos o Senhor Jesus. Nós já temos Cristo no nosso espírito. Já fomos unidos a Ele, fomos regenerados, tudo mais. Então, hoje nós não podemos cair nesse negócio de confiar na carne. Hoje nós não podemos cair na justiça própria. Nós temos que ver quem nós somos. Às vezes, com o passar do tempo também, nós começamos a nos sentir que nós estamos num padrão mais elevado que o resto das pessoas. Porque nós começamos a ver realmente as pessoas que estão longe de Deus, que não se converteram, não creram em Cristo. Essas pessoas, elas vivem uma vida distante de Deus. E nós procuramos viver uma vida perto de Deus. Mas mesmo essa vida
recebendo revelação de Deus, contatando Deus, aprendendo de Deus, isso não pode gerar na nossa mente a ideia que nós somos superiores a essas pessoas. No sentido de não ter contato com elas, não buscar ministrar a graça e ministrar Cristo. Porque justamente nós fomos resgatados de uma situação igual elas estavam. E elas só sairão da situação mediante o poder do Evangelho. Conforme eu li agora há pouco aqui, Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, uma pessoa só consegue sair de uma situação de escuridão, de trevas, de perdição, para luz, para salvação, para a vida eterna, mediante o poder do Evangelho. Esse Evangelho foi dado a nós, foi colocado nas nossas mãos. Então, quando nosso coração está cheio de justiça própria, nós levantamos um muro que nos separa dessas pessoas. E aí nós não conseguimos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, e o amor de Deus não consegue passar por nós e atingir as pessoas. Isso também é um sinal de justiça própria. Porque se você for olhar o exemplo de Jesus, Jesus era Deus, Jesus era santo, não havia pecado, mas ele ia até os pecadores sempre. Ele ia sempre aos que estavam em trevas, porque ele era luz. Hoje nós também somos luz do mundo, porque a luz verdadeira está dentro de nós. Nós não podemos esconder essa luz, não podemos colocá-la debaixo do alqueire. Nós precisamos que essa luz brilhe. Então, quando nós vemos quem nós somos de fato, pecadores que ganhamos graça, pecadores que fomos alcançados pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, nós também podemos ter o mesmo coração com relação às pessoas que ainda não conseguiram receber isso. Então, nós precisamos ir até Jesus para ter vida. Essa vida poderosa que nos impulsiona. Nós precisamos de uma vida poderosa que nos impulsiona, que nos leva para frente, nos leva a fazer a vontade de Deus, a fazer aquilo que Deus quer. Essa é o poder do Evangelho, o poder de Cristo, o poder da vida de Deus em nós. Precisa atuar em nós. Então, para ter vida, precisa ter Jesus. Para ter o poder, precisa do Espírito exercitado. Então, precisamos todos os dias ir até Jesus, viver no Espírito, contatá-lo interiormente, na palavra, na oração. E assim nós vamos viver, não confiando na carne, mas confiando em Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, hoje, eu vou parar por aqui. Depois nós vamos continuar ainda nesse assunto, porque ele continua, mas versículo 7, Paulo fala assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, tudo aquilo que ele entendia que era um valor, tinha valor. Aí ele entra na parte contábil aqui, Para mim era lucro, eu considerei prejuízo por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, como prejuízo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Considero como esterco para ganhar a Cristo. Então, realmente ele fala, tudo isso, para mim, que antes tinha muito valor, para mim hoje não serve mais nada, porque encontrei algo de muito maior valor, incomparável. Então, aquilo lá não serve para mais nada para mim. Essa foi a conclusão de Paulo aqui. Louvado seja o Senhor. Amém. Queria saber se alguém quer compartilhar algo. Fique à vontade.